Alô, testando. Fala pessoal, eu sou o Paulo Júnior do Fábrica de Pacientes e vamos dar só 2 minutinhos para o pessoal tá entrando aí. Sempre tem um delay, vocês recebem o link, demora um pouquinho para abrir a sala para vocês. O pessoal tá entrando agora, começando. Aproveitando que a gente tá esperando, né? Vamos no banheiro, desliga o celular, bota no silencioso pelo menos, né? Pega aí papel e caneta se precisar para anotar alguma coisa importante. Tem sempre umas sacadas legais para vocês anotarem. E enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu ajustar aqui a aula. Eu queria primeiro saber se está tudo ok com relação a som. Vocês estão escutando? Dá um feedback aí no chat. Se a galera está escutando, se o som está baixo, se está bom. Eu posso aumentar aqui um pouco se quiser. Dê um feedback aí pelo chat, se estão me vendo ou se, enfim, tá ruim a imagem. Tá, enquanto eu vou esperar mais um pouquinho, tem muita gente entrando ainda. O pessoal aqui no WhatsApp me avisando que tá tentando entrar aqui. Enquanto o pessoal não chega, a gente vai mais ou menos explicar o que a gente vai aprender hoje. Eu vou ensinar vocês uma metodologia nova. Na verdade, é uma nova forma de captar pacientes, tá? Que as pessoas que estão aplicando, os profissionais que estão aplicando essa forma, tá tendo até 3 vezes mais resultado do que a concorrência nas cidades deles, né? Tá entrando mais gente aqui. Enfim, a vantagem dessa técnica é que a gente vai usar o Facebook, mas não como rede social. A gente vai usar o Facebook como fonte de tráfego. Mais na frente eu vou explicar a vocês o que seria isso. Mas por conta disso a gente não vai precisar postar toda hora, tá? Então não precisa ter seguidores, não precisa ter curtida, essas coisas a gente não vai precisar. A gente vai usar o Facebook só como fonte de tráfego para jogar para uma página de captura da gente, tá? Lógico, se você já tem seguidores, ótimo. Enfim, apenas eu vou mostrar a vocês um caminho alternativo de fazer. Não quer dizer que não é bom ter seguidor. Enfim, não estou dizendo que as pessoas que indicam fazer isso estão erradas, não, tá? Mas não é condição ter seguidores, ter muitas curtidas, não é condição para esse método funcionar, tá? Justamente, eu não sou muito adepto. Na verdade, eu sou adepto à lei do menor esforço, né? Então, eu postar todo dia para mim é um martírio. Eu teria que contratar uma equipe para fazer isso. Às vezes a gente contrata essas empresas e os posts não ficam muito bons. A gente tem que ficar ajustando toda hora o conteúdo. Enfim, a gente terminou que eu adotei essa técnica. Enfim, para não dizer que eu sou preguiçoso, né? Eu adotei essa técnica e adaptei aí para a parte de consultórios. É uma técnica que existe no marketing, mas não era adaptada para essa parte da gente, né? Então a gente fez uma adaptaçãozinha e a gente vem usando e tá dando certo para mim, vem dando certo para mim desde 2015 que tá dando certo e também tá dando certo para alguns dos meus alunos que embarcaram nessa comigo, tá certo? Eu acho que agora já deu. Acho que quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Não, tô brincando, vai ficar aberto. A gente. Vou fechar aqui a minha tela, compartilhar. Vocês vão passar a ver minha tela agora, tá? Começar a aulinha. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Tá aqui, ó. Técnica da pescaria no aquário. O que é que seria isso? Não sei se vocês gostam de pescar, eu gosto, enfim. E a ideia é o seguinte: imagine que você não tivesse supermercado e você que tivesse que pescar o seu próprio peixe para almoçar, por exemplo, ou jantar. O que é que você teria que fazer? Você teria que pegar o seu carro, ir até a praia, pegar uma canoa, remar, chegar no alto mar, jogar a sua isca,
né, e pescar um peixe. Aí vamos dizer que o peixe é pequeno, aí não presta, você joga fora, e aí você vai pescar outro peixe, aí até você conseguir pescar um peixe suficiente para você almoçar. Aí você pega um peixe grandão lá, volta, remando, 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 pega o seu carro, vai dirigindo para casa, chega em casa e come aquele seu peixe ali. Essa é uma forma, é a forma convencional de a gente pescar. No caso, a gente está fazendo uma analogia aí para a área de marketing, tá? E uma outra forma de fazer esse tipo de pescaria seria o seguinte: você vai da mesma forma ao alto mar, né? Pega o seu carro, pega o barco, rema, vai ao alto mar, só que em vez de você pescar apenas o peixe grande, que é o ideal para você comer, você pesca aí, vamos dizer, 10 peixes, sendo 9 pequenininhos e um grande para você almoçar. E aí você volta para casa, pega esses 10 peixes, o pequenininho, os 9 pequenininhos você bota no aquário, tá? E o outro você come, assim como você iria comer se você tivesse soltado os 9 pequenininhos, tá? E aí o que acontece? Agora você tem um aquário com 9 peixinhos, aonde você vai cevar eles, vai botar ração para eles, alimentação, até eles ficarem maiores e gordinhos e suficientemente grande para vocês se alimentarem dele. Lógico, vai estar no aquário, na casa de vocês, vai ser muito mais simples vocês pegarem esse peixe, né? Chega a ser até sacanagem você pescar no aquário, né? A ideia da chamada da técnica é justamente essa, porque é muito simples, né, você pescar no aquário, sem contar que você não vai gastar energia, né, de pescar na praia, por exemplo, de ter que ir para a praia, pegar um barco, remar, e o investimento também, de você investimento tanto de tempo quanto de dinheiro. A gente fazendo uma analogia aí para a parte de marketing, quando a gente faz um marketing e paga o Facebook, por exemplo, por aquele marketing, se você quiser fazer novamente, você vai ter que pagar novamente, né? E com essa técnica eu vou mostrar a vocês que a gente vai fazer uma captação, vai pegar uma quantidade de interessados, colocar em uma plataforma que a gente, entre aspas, é o aquário da gente, para a gente poder alimentar eles, lógico que alimentar de conteúdo, tirar as dúvidas, quebrar as objeções, para poder ele ficar suficientemente gordinho e cevado para a gente abater ele, né? Para a gente deixar ele pronto para fritar e comer. No caso dos pacientes, eles vão estar prontos para ir para uma consulta, tá certo? Então, basicamente é isso que eu vou mostrar, a técnica da pescaria no aquário, certo? Rapidamente, o que é uma técnica que consiste em fazer marketing no ambiente controlado. Você vai fazer a pescaria do que você fazia antes, pegar aqueles leads, aquele mesmo publicação que você faria e colocaria elas numa plataforma externa do Facebook, digamos assim, fora do Facebook. A gente não vai usar o Facebook como rede social, a gente vai criar uma plataforma paralela para jogar esses peixinhos dentro dela. Tá certo? E aí você controla aquela plataforma ali. Você é a pessoa que joga os conteúdos, você que faz eles lerem aquilo, você pode colocar um vídeo, colocar um texto, colocar um artigo, e baseado nisso aí, você que vai gerenciar toda aquela estrutura ali, tá? E qual é a vantagem? A vantagem é que a gente vai gastar menos energia. Lógico que energia leia-se dinheiro e tempo, porque a plataforma vai ser nossa, a gente vai poder conversar com nossos leads, com nossos interessados a hora que a gente quiser, a gente não vai precisar pagar de novo para poder acessar esses interessados, esses clientes, tá? Mais controle das condições do ambiente, ou seja, você que vai setar qual momento você vai disparar aquelas informações, que tipo de informação, o seu cliente vai estar ali respondendo só para você, não vai ter gente de fora interagindo ali, então só você e o seu cliente, direto você contra ele, não é uma plataforma onde ele fala e todo mundo escuta, como é o Facebook, por exemplo, tá? Mais informações sobre a característica do peixe, entre aspas, lógico, para você poder usar a isca ideal. Então você vai estar conversando com ele, você vai saber exatamente o problema dele para poder colocar a isca ideal, chamar ele de uma forma bem personalizada, digamos assim, tá? E você tem a possibilidade de repetir infinitamente, essa é a parte que eu gosto, do ciclo de pesca. Então não vai existir custo adicional. Se você quiser mandar hoje um e-mail, se você quiser mandar hoje um WhatsApp, você vai poder mandar.
E aquelas pessoas, no momento que você quiser entrar em contato com elas, você não vai pagar novamente. Basta apertar um botão, vai acontecer a comunicação e você não vai precisar pagar novamente, tá certo? Então, a ideia basicamente seria essa aí. Então, deixa agora só eu explicar a vocês como foi que eu descobri esse método, tá? De como foi que eu criei essa metodologia, o porquê isso está funcionando para mim. Mostrar rapidamente aqui como foi essa descoberta, tá? Deixa eu fechar aqui para facilitar. Como tudo começou? Primeiro, eu sou dentista. Não sei se vocês já me conhecem. Meus pais, na verdade, meu pai é dentista e eu tenho mais 2 irmãos dentistas, tá? Então, atualmente eu tenho 36 anos, sou de Recife e a gente decidiu fazer odontologia por conta da facilidade de não ter começado do zero. No caso, eu e meus irmãos, a gente já tinha o nosso pai como referência, ele já tinha uma certa clientela e a gente tinha uma estrutura já montada para poder trabalhar. Então a gente escolheu a odontologia por conta disso, tá certo? E aí, durante 7 anos, vou explicar aqui, em 2007 eu me formei, certo? E tinha agenda vazia, assim como boa parte de vocês quando se formou. E a solução que vem na mente da gente é plano. A gente começou a credenciar planos para eu poder atender lá. A gente lotou a minha agenda rapidamente. Só que o que acontecia? Em 2008 a gente percebeu que o dinheiro estava entrando, mas a gente tinha falta de tempo e muita burocracia. Vocês que atendem planos, vocês devem entender do que eu estou falando. A gente não tem horário para mais nada. Então você sabe que se chegar, por exemplo, um paciente particular ali no meio dos pacientes de plano, é difícil você dar um atendimento a ele, porque você vai encaixar ali, vai ficar meio que nas coxas o atendimento, nas carreiras, então não vai ser ideal, tá? E pouco tempo depois a gente viu também que financeiramente também não estava sendo viável. No caso, a conta não estava fechando, tá? A agenda da gente estava cheia, o dinheiro estava entrando, mas a conta não estava fechando. É como se a gente tivesse gastando com a estrutura e com os materiais mais do que a gente estava recebendo dos planos. E qual a solução que vem para a gente na cabeça naquele momento? Captar pacientes particulares. É meio que uma coisa lógica, né? Só que como a gente iria fazer aquilo? Aí a gente pensou, fulaninho é especialista, professor, tal, é melhor a gente fazer alguma especialização, algum mestrado, alguma coisa, se capacitar, porque por conta disso vai começar a chegar paciente, tá? Então foi o que a gente fez. Em 2008 até 2012, a gente fez cursos de especialização, lógico, a gente imaginava que aumentando a qualidade do serviço iriam chegar mais pacientes. Por quê? Porque a gente iria imaginar que os pacientes iriam iria ter um tratamento excelente, e por conta disso iriam indicar mais pacientes porque os seus tratamentos estavam super bem executados. Mas enfim, na teoria é bem legal, mas na prática não acontece isso, tá? Ou acontece numa margem muito pequena. E aí depois a gente foi fazer curso de gestão. Em paralelo a isso, a gente imaginou, não, eu acho que o nosso serviço que não está sendo entregue de uma forma legal. O serviço estava legal, mas as secretárias não estavam bem treinadas, a estrutura financeira, de pagamento, a parte administrativa, de contrato, talvez fosse por conta dessa estrutura que a gente não estava tendo resultado. E aí a gente imaginou que se a gente melhorasse isso aí, a gente iria ter mais indicações, porque os clientes iriam estar sendo bem atendidos, passando por uma equipe muito boa, iria acontecer mais indicações. E o que aconteceu? Qualidade técnica da gente estava muito alta, é importante. Gestão também, a gestão da gente estava bem legal, a estrutura estava bem afiada e só reforçando, a gestão é muito necessário. Não estou aqui desmerecendo a qualidade técnica nem a gestão, mas estou aqui só tentando mostrar meu ponto de vista. E naquele momento era o remédio para a doença errada, ou seja, curso de especialização e curso de gestão não deram pra gente mais pacientes, tá? Não estou dizendo que é ruim, tá certo? Mas naquele momento era o remédio para a doença errada, tá? A gente estava desesperado, precisando de paciente, e curso de especialização e de gestão não entregou aquilo pra gente, tá?
E aí em 2012 até 2014 a gente chegou no fundo do poço. A empresa da gente ficou devendo 220 mil reais, tá? Eu na época tinha 30 anos. Meus primos sempre viajando, meus primos eram formados na parte de jurídica, enfim, a parte de TI, o pessoal tudo com concurso, e eu ali batalhando para poder ganhar alguma coisa, e sempre me frustrava porque eu via que eu tinha, enfim, a mesma capacidade que eles, ou até melhor, enfim, e a gente não via o resultado. Eu simplesmente achava que é aquela história água mole, pedra dura, só que tava demorando demais aquilo para acontecer, tá? A gente sofria bastante, vivia frustrado por conta disso, e a gente botava a culpa em quem? Na profissão, né? A gente botava a culpa no CRO, botava a culpa no governo, na concorrência desleal. A gente não imaginava que o problema era interno, era nosso, tá? Aí aqui eu botava a culpa nos planos também, porque como tinha muito plano, muito barato, a gente era obrigado a entrar nesse barco, só que não estava dando financeiramente, estava inviável, então ou a gente atendia a plano, se submetia a plano, ou a gente não iria conseguir atender particular. A gente imaginava isso, a gente botava a culpa também nos planos de saúde por conta disso. Também a quantidade de faculdade, a gente imaginava que tinha muito profissional no mercado, tal, enfim. Só que a gente não via que o problema era nosso, era interno e não externo, tá certo? Ou seja, o problema era na nossa estrutura, na nossa empresa. A gente não estava vendo isso, a gente estava cego, não estava no nosso radar esse problema. E aí, final de 2014, eu conheci a pontinha do iceberg. Eu lembro, até, como se fosse hoje, 22 de dezembro, tá, de 2014. Eu vou contar mais ou menos como é que foi. Foi um videozinho de um professor de concurso. Minha esposa estava tentando para concurso, enfim. E a gente, não sei nem se eu posso falar o nome dele, mas Gerson Aragão. E ele estava dando um testemunho para um cara que ensinava esse método diferente de marketing digital, tá? E aí eu fui atrás e percebi que aquilo dava para aplicar na odontologia de uma forma, lógico, ética, sem ferir a nossa odontologia, a nossa estrutura de saúde, digamos assim. E eu comecei a ir atrás disso aí. Foi aí que a gente começou realmente a estruturar o nosso marketing e a criação do método. Então, em janeiro de 2015, tá? Na verdade, entre janeiro e maio de 2015, a gente caiu a ficha. A gente viu que a gente tinha uma técnica boa, tinha uma gestão boa, mas o marketing era zerado, tá? Então, imaginando aqui 10 de técnica, 10 de gestão e 0 de marketing, então era 0. E se eu conseguisse aqui 1 ou 2 aqui, né, eu teria aqui um resultado de 200. Tá? Então, a ideia era que se eu conseguisse qualquer coisinha de marketing, eu não era especialista de marketing, eu era dentista, eu estava ali, eu tinha especialização de ortodontia, e como é que eu iria conseguir aprender a fazer marketing? Tá, não me interessava, se eu conseguisse qualquer coisinha, uma nota 1 ou 2 no marketing, eu já teria muito resultado, baseado naquela história que a gente viu, justamente desse cara aí que a gente viu na internet. E em maio de 2015 a gente começou os nossos trabalhos, né, de aprendizado, a gente pesquisas, a gente passou muitas noites acordadas, testes para poder usar o marketing, usar o Facebook, investir em tráfego para poder ter o resultado. A gente tinha um certo resultado, mas não era tão suficiente para que a gente mudasse a nossa vida, pagasse as contas que estavam atrasadas, mas a gente conseguia ver que pelo menos a gente tinha uma laminha ali, e a gente sabia que era ali que a gente tinha que cavar, né? Então a gente é como se dissesse, tá saindo uma aguinha aqui no poço, não é muita água, não é o suficiente para resolver os nossos problemas, mas eu sei que aqui tem água, vou cavar novamente, vou cavar mais. E aí em maio de 2016 a gente teve o nosso primeiro grande resultado, tá? Deixa eu fechar aqui para facilitar a visualização. A gente fechou um plano de tratamento de 30 mil reais. Um plano de protocolos de implante. Nossa empresa trabalha basicamente com implantes. As outras especialidades são apenas acessórias. O nosso foco é implantes, reabilitação de implantes, tá?
E a gente teve o grande primeiro resultado, que foi dos tratamentos apenas do Facebook, vindo do Facebook. A paciente não conhecia a gente, não foi de indicação pessoal, ela encontrou a gente no Facebook, entrou no nosso aquário. A gente fez aquela alimentação, deixou ela bem gordinha, convidou ela para consulta, ela adorou a consulta e fechou o tratamento. Tá? Então, aqui a gente começou a perceber que aquilo estava dando resultado. Tá? Só que em julho, na verdade em junho de 2016, a gente não teve resultado. A gente fez a mesma coisa e não teve resultado. Na verdade, a gente achou que estava fazendo a mesma coisa, né? Mas mais na frente eu vou explicar. E a gente quase desistiu, porque a gente achou que era sorte. Que essa pessoa daqui já estava meio que vendida na cabeça dela e ela simplesmente encontrou a gente para fazer. E a gente achava que não tinha sido a gente que tinha convencido ela a fazer. Que a gente simplesmente tinha pego como se fosse uma panfletagem no meio da rua, ela pegou ali e já era o peixe grande, digamos assim. E não era, digamos assim, um peixe pequenininho que a gente colocou no aquário que cevou. Então por isso a gente repetiu e a gente não teve o mesmo resultado, e por isso a gente ficou meio achando que não era o certo a se fazer, que a gente deveria mudar a técnica, tá? Mas aí a gente insistiu mais um pouquinho, e em julho de 2016 a gente teve o segundo grande resultado, que foi um plano de tratamento de 38 mil, tá certo? Mais ou menos o mesmo formato. A gente mudou algumas coisas, que mais na frente eu vou explicar porquê, o que foi que a gente mudou. Mas foi um tratamento bem parecido, superior e inferior, né? Um protocolo de implantes. Quem trabalha com implantes sabe o trabalho que dá para você fazer ou vender um procedimento como esse. Tá? E aí a gente aprendeu que marketing é consistência. Tá? Então aqui em cima a gente tinha tido esse resultado, mas foi um resultado que a gente veio de todos esses testes que a gente fez aqui antes, ó, todos esses testes, esse investimento estava sendo utilizado, né? Essas pessoas que estavam tendo resultados aqui, elas tinham, desde essa época aqui, em junho de 2015 até abril de 2016, a gente já estava fazendo o nosso aquário. E a gente achava que tinha sido algo específico que a gente fez em 2016, em maio de 2016, e não foi. Tá? Então a gente descobriu que marketing é consistência, é fazer aquele pouquinho, mas por muito tempo, tá? É uma maratona e não um sprint de 100 metros, tá? Então o resultado foi um acumulado de ações que a gente vem fazendo desde 2015 e não simplesmente pontual em maio ou julho de 2016, tá certo? Então a gente descobriu isso, a gente conseguiu entender isso, certo? E a gente fez um apanhado de tudo que deu certo desde o começo, desde lá do comecinho de 2015, no momento que a gente iniciou aqueles nossos testes, a gente pegou, fez um briefing, um debrief de todas as coisas que a gente tinha feito e a gente começou a trabalhar em cima disso aí. Definir o que estava dando certo, o que deu resultado e o que não deu. Tá? Em 2016 para 2017, na verdade em agosto a setembro de 2016, a gente fez todo esse trabalho aí de documentação do que tinha dado certo. E a gente conseguiu definir um método que é basicamente o Fábrica do Paciente. Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa pescaria dentro do aquário. Tá? Mais na frente eu vou exatamente mostrar o passo a passo como é que seria. E a gente conseguiu automatizar esse processo, ou seja, a gente não estava pescando manualmente. É como se tivesse um robô pescando para a gente, levando para o aquário e pescando do aquário e levando para nossas consultas. Ou seja, a gente simplesmente deixou a fábrica, no caso, a fábrica de pacientes montada na nossa estrutura e aquilo pingava pacientes automaticamente no nosso consultório. Tá certo? O que permitiu a gente escalar o investimento. Em vez de a gente estar ali manualmente trabalhando, para pescar 1, 2, 3, a gente conseguiu escalar para pescar 30, 40, 50. Tá? Por conta dessa automação aqui. Ah, Paulo, mas dá para fazer manual? Com um pouquinho dá. Mas se você entender o processo e montar numa forma automatizada, você vai ter uma possibilidade de escalar. E por conta disso você vai ter mais resultados. E esse daqui também é uma sacadazinha, vocês anotem aí, que a automação permite a escala, tá certo? E aí, pronto, por conta dessa automação que a gente criou aqui, a gente conseguiu escalar em outubro
na verdade, entre outubro e novembro, foram 2 meses, a gente teve um pipoco. A gente conseguiu captar 2.120 pessoas interessadas para o nosso aquáriozinho, tá? E nessa pescaria, essa ceva, a gente conseguiu converter ali 40 consultas pagas, tá? Então essas pessoas, elas pagaram, no caso, todas as 2.120 passaram por todo o nosso funil, por todo o processo de ceva, de explicação, de quebra de objeção, e 40 marcaram a consulta e pagaram a consulta, tá certo? Chegou para a nossa equipe de triagem lá e a gente conseguiu vender 4 tratamentos de reabilitação na faixa de 15 a 20 mil reais, tá certo? O de antes foi um pouquinho a mais porque foi superior e inferior. Nesses casos aqui foram só pacientes ou só superiores ou só inferior, por isso que o ticket é um pouquinho menor. Mas essa é a nossa meta, é vender protocolos de implantes, reabilitação de implantes, então estava funcionando para a gente, tá? Sem contar que a gente vendeu também algumas próteses fixas, removíveis, pessoas que não tinham osso suficiente para a gente aplicar a técnica ou grana suficiente, ou é um tratamento caro, né? Não é todo mundo que tem esse investimento para fazer. E também a gente pegou alguns tratamentos de implantes unitários, então a gente precisou botar ortodontia, botar aparelho, que é a minha especialidade, para poder abrir espaço para colocar os implantes unitários. Se vocês são ortodontistas, são implantodontistas, vocês sabem do que eu estou falando, tá? E aí também, dentre eles, a gente teve dois pacientes, né, de Oneida e Nelly, que eu tenho o testemunho delas aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês. Foram 2 testemunhos que eu achei bem interessante e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês para vocês entenderem o bem que a gente está fazendo para essas pessoas, não é só pela grana, porque muita gente faz, pô, Paulo, mas tu é muito mercenário, escala tal, um robô conversando com a pessoa. Vou mostrar para vocês que o fim justifica o meio. O que essas pessoas mudaram na vida dela justifica o que a gente está fazendo de automação, botando um robô para interagir com essas pessoas. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Meu nome é Nelly, tenho 51 anos, moro em Olinda. Eu achei o Odontoface pelo Facebook. A princípio eu liguei, né, para fazer uma entrevista, conhecer mesmo, né? Eu já conhecia outra, que não gostei. Aí passei um bom tempo com medo de procurar, né, esse serviço. Aí foi quando eu liguei, marquei, vim na primeira avaliação e confiei. Então, eu perdi meus dentes, eu tinha 13 anos de idade, né? Uma criança, uma queda de bicicleta. Só que minha mãe, sem conhecimento, me levou para um profissional desabilitado e ele tanto tirou os 2 dentes que eu tinha quebrado, como os 2 também ao lado. E daí pra cá foi prótese, né? Eu tinha 4 dentes, que era prótese, e isso, eu já era uma pessoa tímida, eu me fechei mais ainda. Eu não sorria, se eu for te dizer que eu sorria, não. Até hoje o pessoal diz, mas você não ri, né? Quem me conhece há um tempo atrás, porque eu acostumei com aquilo, me habituei com aquilo, né? E era horrível para uma pessoa, uma criança, né? Adolescência, tudo. Prótese é horrível, horrível mesmo. Horrível, horrível, horrível. Para um adulto, eu acredito que seja, imagino para uma criança. Eu tentei, né, vários tipos de prótese, aquela de grampo, pronto, não me adaptei, doía bastante, né? E é horrível, não aconselho ninguém usar. Eu tinha mais medo de fazer uma obturação de que eu acho que era a ansiedade, né? Eu querer ver o trabalho feito. Medo, eu acho que muita gente tem da cadeira do dentista, né? Isso é comum e normal. Mas procure ficar a par do processo, do procedimento todo, que não é bicho de 7 cabeças, não. Eu consegui, e olha que eu sou medrosa, viu? Imagine outras pessoas, consegue sim. Se tivesse de fazer, faria tudo de novo. Tudo de novo.
novo, passava por todos os processos de novo. Hoje eu tô rindo. Se eu não tiver motivo de rir, mesmo assim eu abro um sorriso. Claro. Meu nome é Oneida Anjos, eu tenho 50 anos e atualmente eu sou só dona de casa. Eu comecei a perder meus dentes muito nova. Eu acho que com 14, 15 anos eu já usava prótese. Durante o período que eu usei prótese, eu me sentia como, eu não sei se é um termo adequado, mas eu me sentia como uma pessoa deficiente. Eu tinha uma deficiência. Aquilo para mim eu estava sempre faltando um pedaço, sabe? Era uma deficiência e uma deficiência bem notória. Era uma coisa assim que eu ria e eu sabia que as pessoas estavam vendo. E eu tinha uma aparência de desleixo. Eu nunca fui uma mulher desleixada, mas o meu sorriso me dava, passava para mim a sensação de que eu era uma mulher muito desleixada. Eu pesquisava alguém da minha imediação, do bairro mais próximo de onde eu morava, que trabalhasse com implante. A Odontofácil eu conheci através de Facebook, uma página que existe no Facebook. E eu andei lendo a respeito algumas coisas que havia publicado lá e pronto, então resolvi entrar em contato. O processo da cirurgia em si, o ato da cirurgia em si, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu acho que eu senti menos incômodo do que se eu fosse fazer uma simples extração de dente. Para já é o tipo de anestesia que é dada, que tu não sente absolutamente nada. Eu não senti dor durante o procedimento, eu não senti... A única coisa que me incomodou é o barulhinho, que a gente já tem aquela coisa com aquele barulhinho do motor. Mesmo quando tu vai fazer uma restauração, aquilo já incomoda. Mas em termos de dor e sofrimento, não houve dor nem sofrimento. Lógico, eu não vou dizer que, olha, foi tão bom fazer a cirurgia. Não vou dizer isso. Porque depois vem aquele processo de recuperação, tu fica anestesiada, tu fica com a boca toda costurada, não é? E, no meu caso, eu tive que usar a máscara, você fica sem se alimentar durante um dia ou dois. Eu sou teimosa, eu só fiquei uma manhã. No final, passou o efeito da anestesia à noite, eu já estava tomando um caldinho líquido, frio, e pronto, não foi desgastante de maneira nenhuma a cirurgia. Quando você faz um procedimento do tipo desse que eu fiz, que não é um procedimento muito simples, uma coisa corriqueira, isso é uma coisa que vai mudar a tua vida. Isso muda a tua vida. Não é? Tu não vai cortar o cabelo e se arrepender do corte. Cortar o cabelo e se arrepender do corte, depois o cabelo cresce e está resolvido. Isso é uma coisa que vai mudar a tua vida. Então, tu tem que procurar um bom profissional que tenha referências de trabalhos feitos, não é? Então, com certeza, eu indicaria a Odontofácil, porque fui muito bem assistida aqui. Eu indico sim, porque vale muito a pena, vale muito a pena. E não é só pelo tratamento em si, é a forma como você é vista como ser humano. Eu não me senti uma paciente, eu não me senti uma boca, entendeu? Eu sabia que, além da minha boca, quem estava cuidando de mim enxergava uma pessoa. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que essa questão da autoestima, principalmente da mulher, é uma coisa que não é só uma questão de vaidade, não é só uma questão de dizer assim, eu tô bonita ou tô feia. Eu acho que não é só isso, vai bem além. Eu acho que mexe com nossa cabeça, mexe com tudo. Então, hoje eu sinto mais vontade de viver. Não, eu nunca fui uma pessoa depressiva, nem triste, nem para baixo, nunca fui. Mas dá vontade de você se arrumar, dá vontade de você usar uma roupa que está ali no armário há tempos que tu não coloca ela, dá vontade de, sei lá, de cortar o cabelo, dá vontade de usar um batom. Caramba, batom para mim sempre foi um problema. Era um problema para mim e uma coisa boa para minha economia, porque eu não gastava dinheiro com batom. Tudo que eu menos queria era que alguém não olhasse para minha boca.
Hoje não, hoje eu sinto vontade de me maquiar, eu sinto vontade de usar um batom. Não sei. Eleva muito a autoestima da gente. Questão de valor. Não sei, conversa. De repente, as outras pessoas são como eu, que achava que nunca imaginei. Eu disse, quando o doutor Paulo falou comigo, olha, vamos fazer os implantes. Doutor Paulo, eu não vou poder. É claro que eu não vou ter dinheiro para pagar. Entendeu? Mas, no entanto, deu para pagar. Portanto, se eu consigo, outras pessoas também conseguem. Eu acho que as pessoas deveriam dar essa oportunidade. Sabe o benefício da dúvida? Então, concede a si próprio o benefício da dúvida. Vai, conversa com o profissional, faz um orçamento. Se der para pagar, faz. Se não der, negocia, chora, faz o que eu fiz. Mas vale a pena conhecer. E eu acho que o resultado, quando a gente... O problema vai ser ter que instalar em espelho por tudo quanto é canto dentro de casa, que tu tá o tempo todo sorrindo. Como meu filho disse, mãe, você vai criar pé de galinha. Não tem problema, eu faço uma plástica. Mas, e é isso. Eu acho que vale tanto a pena, gente. É um investimento em você próprio, sabe? Então, eu convido as pessoas que não conhecem, as pessoas que têm medo, não precisam ter medo de forma alguma. Venha e converse com o Dr. Paulo e vai ver que vai ser menos assustador do que o que parece. É massa, né? Enfim, essas pessoas, elas tinham um problema e a gente resolveu o problema dessas duas pessoas, e essas duas pessoas, elas são gratas a gente por conta da resolução, independente da forma que a gente captou, a gente conseguiu resolver o problema delas, tá? Então, muita gente fala, Paulo, essa metodologia é meio antiética, porque é um robô conversando e essa pessoa não acha que está interagindo com um doutor, tal, enfim. Eu acho que nesse caso dos testemunhos vocês conseguem perceber que ela mudou a vida dela mudou para melhor, e independente do que é feito no meio, eu acredito que o resultado justifica. Lógico que a gente, quando ela chega para a consulta, é um dentista que vai atender ela, né? Mas todo o processo de captação não seria possível a gente estar captando essa quantidade de pessoas, resolvendo essa quantidade de problemas, se a gente não tivesse isso automatizado, tá? Então é só um detalhe aí, uma sacada para poder, quem acha que é antiético fazer isso, tá? E o motivo que a gente faz isso, tá? E aí, 2018, e esqueci uma coisinha aqui rápida. Dezembro de 2016, já ia pular para 2018. Dezembro de 2016, né? Deixa eu ver. É isso. Dezembro de 2016, alguns colegas pediram para que eu ensinasse o método. Paulo, ensina pra gente, a gente queria saber como é que funciona, e no começo a gente ficou um pouquinho relutante, por quê? Porque a gente tava com aquela mentalidade de que, poxa, a gente vai passar a maior sacada da gente, o que diferencia a gente da nossa concorrência para todo mundo, e enfim, a gente decidiu realmente montar uma turma pequena, foi online, tá? E por que eu passei esse conhecimento? Eu acredito que se todo mundo pudesse cobrar o suficiente, cobrar o justo, né? É até estranho cobrar o justo, parece que a gente está pedindo esmola, mas eu conheço muitos profissionais que não cobram nem o que eles acham justo, eles cobram muito abaixo para poder conquistar o cliente. Então, com essa metodologia, se boa parte das pessoas, dos profissionais, conhecesse essa metodologia, a gente iria conseguir subir um pouco, elevar um pouco a percepção de preço dos nossos serviços e cobrar o justo para poder digamos assim, toda a área médica, a área de odontologia, no caso específico da gente, iria ser beneficiada. Então, eu imagino muito nisso, eu acredito muito na abundância, tá? Então, tem uma frase que eu gosto de falar, que eu escutei de um colega meu, que ele fala: quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Eu gosto muito de fazer essa analogia da pescaria. Então, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, se eu conseguir passar isso para todos os colegas, lógico que todos não dá, mas uma grande quantidade de colegas, a gente vai ter o resultado voltando para a gente, tá? Então é isso que a gente acredita.
E aí a gente treinou dentistas de diversos estados, a gente jogou essa turma online, foi massa. A primeira turma eu tinha, digamos assim, habilidade de fazer, eu já fazia consultoria presencial, mas eu nunca tinha feito isso online, mas foi massa, a experiência foi genial. E a gente descobriu que não foi sorte, a metodologia não é sorte, não é porque sou eu consegui ensinar isso para outras pessoas, não é porque eu tenho uma boa equipe, tem pessoas, tiveram alunos que fizeram sozinhos, nem secretária eles tinham e deu certo, e tiveram muito resultado, tá? E não é porque aqui em Recife muita gente diz, porque Recife é fácil e tal. Tem gente de Manaus, tem gente de Brasília, tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, não vou lembrar aqui todas as cidades, mas enfim, várias cidades do Brasil, e a gente fechou a ideia de que o método funciona independente de quem seja, independente do lugar, independente de se tem equipe ou não, tá certo? Então, basicamente era isso. E a gente ensinou o método em 3 meses, né? Foi bem rápido para eles aplicarem e terem resultado. E todos tiveram resultado, todos, sem exceção, tiveram resultado. E eu tenho 2 deles que deixaram um testemunho para mim, queria mostrar para vocês, que é muito legal para mim, que a gente imagina o resultado que a gente tem tratando uma pessoa, uma reabilitação, mudando a vida de uma pessoa. Imagine se eu conseguir fazer outros profissionais atingir mais pessoas. É como se eu tivesse expandindo exponencialmente a minha transformação, né? A minha ideia de ajudar as pessoas a ter um sorriso na minha área específica, né? E mostrando esse testemunho, talvez vocês vejam um pouquinho o que eu estou falando. Deixa eu mostrar aqui. Olá, eu sou o Charles Cavalheiro, sou cirurgião dentista, implantodontista e gestor clínico da Cavalheiro e Mozaquato Odontologia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de conhecer o Fábrica de Pacientes há 5 meses, fiz o curso, né, implementei o programa Semente da Fábrica e tenho a dizer para vocês assim que valeu muito mesmo a pena, né? Tudo aquilo que a gente aprende no curso, se dedica e faz, realmente eles nos entregam aquilo mesmo, né? Aquilo que é prometido pelo Paulo na primeira conversa, né? De uma ferramenta em que vai trazer clientes para o nosso consultório de uma maneira muito prática, pacientes que chegam já condicionados, sabendo o que procuram, conhecendo e nos conhecendo um pouco da nossa história, do nosso trabalho, ou seja, pacientes como se fosse de uma indicação. Realmente a ferramenta é fantástica, funciona mesmo, né? Como diz um colega meu aí no curso, quantos colegas aí estão brigando no mercado de faca, a gente tentando de metralhadora. A ferramenta é fantástica, vale muito a pena aí e boa sorte, sucesso a todo mundo aí. Parabéns! Bom dia pessoal, meu nome é Gustavo. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre como participar do curso Semente da Fábrica e da Fábrica de Pacientes mudou de patamar a minha captação de clientes para o consultório. Eu estava procurando, eu sou de Manaus, e passei a procurar então algum projeto que eu me identificasse e que me proporcionasse exatamente o que eu queria. Que era o quê? Captar novos pacientes e não perder, não gastar muito do meu tempo, porque eu não queria pagar uma pessoa para fazer isso, criando um projeto, montando post, montando ferramentas. Então eu queria um pacote pronto. Pesquisei vários formadores de opinião, vários coaches de marketing digital e um belo dia, lá pelo final de dezembro do ano passado, apareceu na minha caixa de e-mail um e-mail do Paulo Júnior. E de cara eu gostei do projeto, eu gostei da proposta, me matriculei no curso, começamos o curso em janeiro de 2017 agora e foi até até a primeira semana de fevereiro, foram 5 semanas. E já na terceira semana de fevereiro eu recebi a primeira consulta, oriunda já das campanhas que eu montei pela metodologia da fábrica. E de lá para cá, nós estamos aí na metade de maio, hoje são 18 de maio, e de lá para cá eu tenho recebido cerca de 4 consultas por semana. Isso é suficiente, consultas pagas. Isso é suficiente para pagar o meu custo com impulsionamento, com as campanhas. Então, ou seja, eu tenho 4 pacientes dentro do meu consultório por semana de graça. Com as consultas dele, que eu não gasto material, eu pago a minha campanha de internet. E eu ainda tenho a possibilidade de fechamentos com esses pacientes, que é o objetivo. Fazendo uma retrospectiva de
meados de fevereiro a meados de maio, ou seja, 3 meses, eu fechei 5 tratamentos do meu objetivo, que são protocolos ou reabilitações orais, tratamentos que vocês, como dentistas, sabem a magnitude dos orçamentos, né? Cada um com a sua realidade. É só você imaginar, fechei 3 protocolos e 2 reabilitações orais. Então o que eu tenho a dizer para vocês? Se você busca uma metodologia de captação de pacientes de maneira prática e objetiva, pode fazer o curso Semente da Fábrica. Deu certo para mim, eu tenho certeza que vai dar certo para você. Tá certo? Você fazendo direitinho, seguindo as orientações do Paulo lá no curso, você vai conseguir ter uma ferramenta que lhe proporciona novos pacientes chegando ao seu consultório. Pela maneira clara e prática com que o projeto e as campanhas são montadas, vai dar certo para vocês também, tá bom? Um abraço, espero ter ajudado nesse primeiro empurrãozinho para que vocês entrem nessas ferramentas de marketing digital que são o futuro, para que a gente fuja um pouco do lugar comum de atender convênio, de se sujeitar a batalhas por preço nos tratamentos. O marketing digital vai te libertar disso aí, tá bom? Um abraço e boa sorte! Então é isso, pô, bem legal. A gente vê que as pessoas realmente tiveram resultado, são gratas por aquilo, e acordam de manhã sempre com uma mensagem no WhatsApp. A gente tem um grupo no Facebook, a gente troca umas ideias e o pessoal agradece, estar ali sempre dando um feedback caloroso, legal, e uma mensagem, um vídeo como esse que assim muda realmente o meu dia. Eu acordar de manhã e receber uma mensagem como essa para mim não tem preço, tá? E, enfim, agora voltando um pouquinho aqui para a nossa ideia, em 2018, dezembro de 2017, na verdade, até maio de 2018, a gente regravou o treinamento, a gente melhorou o método, a gente está sempre aí testando novas ferramentas, aplicando algumas novas ideias, e o pessoal me ajuda, né? A gente tem uma turma de alunos que eu sempre jogo a ideia, estou fazendo isso aqui, o que é que vocês acham? Vamos fazer, quem quer fazer comigo? Aí faço assim, a galera vê como é que eu estou fazendo, repete, faz parecido, e aí a gente junta os resultados e vê que a gente está crescendo junto, tá? Então, os resultados dos testes da gente, a gente distribui, a gente mostra na comunidade lá, estou fazendo isso aqui, aprendi isso aqui, outra pessoa vem com uma pergunta e a gente busca, a gente vai atrás disso aí, tá? A gente está crescendo junto por conta desse grupo aí, tá certo? Então é isso, vou mostrar a vocês agora o que é, né? Qual é a técnica que eu ensino a esses alunos. É a mesma coisa que eu aprendi lá em 2014, só que, lógico, que está aperfeiçoada. A gente passou muito dos testes, muito dos ajustes para poder lapidar esse diamante, digamos assim. E elevou atualmente o nosso patamar de faturamento muito. E foi, assim, eu considero para uma empresa convencional de 2014 a 2018, 4 anos, para mim é da noite para o dia o que a gente conseguiu elevar de resultado, tá? E assim, eu acredito que essa parte que eu vou passar para vocês é muito importante, então que vocês fiquem bem atentos aí, pegue papel e caneta se quiser anotar alguma coisa, tá? E vamos nessa. Fechar aqui para facilitar. Vamos lá. Pescaria no aquário. Tipos de peixe. A primeira coisa que você tem que entender. Tipos de peixe. Tem os peixes que têm fome, os peixes que estão sem fome e os peixes que não conhecem a isca, né? Lógico que passando isso para o marketing, existem pacientes que estão sabendo que tem o problema, certo? E estão desesperadamente procurando alguém para resolver. Então a gente considera essas pessoas desesperadas, tá? Eles sabem da necessidade, querem fazer o procedimento e estão buscando ativamente alguém para fazer esse procedimento para ele. Só que aqui que está o erro. Muita gente só força nesse tipo de cliente, nesse tipo de peixe, né? O peixe com fome. E a demanda é muito pequena pela quantidade de oferta. Tem muito profissional tentando atingir esse tipo de pessoa, tá? Todo o marketing visto hoje por vocês
você tem um problema, vem a mim que eu resolvo esse problema, certo? Então, a pessoa que não sabe que tem aquele problema não vai chegar nem a ler a carta de venda daquela pessoa, aquele panfleto, aquela publicação, tá? E as pessoas brigam por preço para conquistar o cliente. Por quê? Porque oferta e demanda, né? Aquela velha história. Se tem muita demanda, na verdade, muita oferta e pouca demanda, é porque tem alguma coisa errada com o sistema e o preço daquele serviço baixa. Né? Se você tem um produto que ele tem muito no mercado, o produto dele vai ser, o valor dele vai baixar, o preço dele vai baixar. Né? Então, esse é o erro, é tentar focar sempre aqui, certo? E agora tem os peixes sem fome, né? A ideia do paciente que ele não está buscando ativamente, ou seja, sem fome é que o peixe ele sabe que aquilo ali é uma isca, ele sabe que aquilo ali é importante para ele, né? Ele comer, mas ele está sem fome. Então, é um paciente que sabe que tem um problema, mas não está buscando ativamente. Por exemplo, um paciente com os dentes escuros, mas não está buscando um clareamento para fazer. Tá certo? Então, esse paciente aqui, ele tem muito dele no mercado. Tem muita gente. Se você for fazer uma estatística, estou falando de odontologia, né? Cada um na sua área, mas se você for fazer uma estatística de quantas pessoas no mercado tem cárie, ou quantas pessoas têm dente troncho precisando de ortodontia, que é a minha especialidade, tem muita gente, tá? Agora, quantos desses estão procurando ortodontista? Aí, lógico que cai bastante, tá? E ainda tem aqui os peixinhos que não conhecem que aquilo é uma isca, tá? Então você joga um anzol, ele olha ali o anzol e nada faz. Então são as pessoas que não sabem que tem a necessidade de comer aquela isca, por exemplo, tá? Então o paciente que não sabe que tem uma cárie, por exemplo, né? Tô dando um exemplo da gente também. Então o cara que não sabe que tem um problema, ele nunca vai procurar um problema ou uma pessoa para resolver aquele problema. Tá? Então, a gente considera essas pessoas aqui ignorantes. Tá? E a gente tem uma isca para cada peixe. Deixa eu fechar aqui para facilitar. Os desesperados, a gente tem um contato, um formulário de contato para ele ver lá. Que isso aqui é o meu telefone, isso aqui é o meu endereço. E se você está desesperado, ligue para mim e marque sua consulta. Tá? Os postergadores, a gente pode dar um empurrãozinho para forçar eles a fazer aquele procedimento. A gente pode usar aí, no caso, a razão, mostrar os benefícios do tratamento, tá? Mostrar para eles que se ele fizer, ele vai ter aqueles benefícios. Ou no sentido de urgência, que é justamente o inverso, mostrar os riscos dele não fazer o tratamento. O exemplo que eu estava dando aqui de cárie, se você não fizer a cárie, pode se tornar um canal, você pode perder o seu dente. E aí ele vai imaginar tanto o custo daquilo vai ser maior, quanto ele vai passar por um processo de dor, vai sofrer, vai ficar sem um dente, enfim. E a gente consegue mostrar isso para ele para acelerar esse postergador a se transformar no desesperado e procurar o serviço da gente. E os ignorantes, que a gente vai passar no processo de informação. Se ele não sabe que tem a cárie, a gente vai criar um processo para ele descobrir que tem aquele problema. Tá? A gente chama isso de conteúdo de descoberta. Certo? Conteúdo de descoberta seria, por exemplo, eu dar um exemplo aqui de halitose. A pessoa que não sabe que tem o mau hálito. Aí você faz, olha, tem uma técnica que você sozinho consegue descobrir que tem mau hálito, que é você pega a sua mão, lambe, espera ela secar e cheira. Se você tiver com mau hálito, se você estiver cheirando mal aquela mão, estiver fedorenta, digamos assim, você tem mau hálito. E aí você consegue, numa forma simples, mostrar àquela pessoa que ela tem um problema, né, um conteúdo de descoberta, né, foi uma dica prática para aquilo ali ser descoberto, e a partir daí ele vai se transformar num postergador. Você vai ter que mostrar depois a ele razão, emoção ou urgência para ele se transformar no desesperado. Então, é um funil. O cara entra como ignorante, se transforma em postergador e depois desesperado e vai para uma consulta. Ah, mas Paulo, se ele for já postergador, beleza, porque ele já vai entrar na metade do funil, você transforma ele em desesperado e depois joga ele para consulta. Simples assim, tá? Agora sim, o peixe, jogar o peixe para o aquário. Muita gente pode estar perguntando. Existe o marketing antigo e o novo marketing. Vou mostrar rapidamente para você entender aí a diferença. Acho que marketing antigo você já entende, que é aquele ciclo que eu falei. Você pega o Facebook, investe R$100, 100 pessoas veem o seu anúncio, uma pessoa marca a consulta e vai para o seu consultório e 99 não.
né? Aquela história que eu falei do peixe pequenininho, 99 peixinhos pequenininhos e um grandão marca consulta e vai para sua consulta, tá? No novo marketing é um pouquinho diferente. Tem um ciclo onde você investe também os X reais. 100 pessoas vêm ver o seu anúncio lá, avaliam aquele seu anúncio. 40, um exemplo aqui, né? 40 clica e vão para a sua página, ou seja, cai na sua rede de pesca, né? A gente chama a atenção tornando ele um visitante, pode ser com um artigo, com um vídeo, uma foto, um blog. Isso aqui a gente faz ainda no Facebook, tá? E lembrando que o tipo de peixe, se você for atrair desesperados colocando contato, razão ou urgência se for os postergadores e descoberta se for você quiser atingir, então a gente vai fazer isso de várias formas, né? E testar o que está dando mais certo, certo? E vamos dizer que consomem esse conteúdo gratuito, esses peixinhos, né? Esses 40 que clicaram, consomem, e 10 desses 40 que clicaram e chegaram na tua página de captura lá, eles te deixam o contato para aprender mais depois, tá? Aí você pode estar me perguntando, mas Paulo, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço essa captura? Enfim, existem várias formas de fazer. Eu gosto muito de um formulário de captura de uma ferramenta que eu chamo de canivete suíço do marketing. Se vocês quiserem saber qual é a ferramenta que eu uso, vocês entram aqui em www.fabricadepacientes.com.br. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem. E vão aqui lá no finalzinho, tem aqui, ó, a ferramenta. Aqui é o meu curso, aqui é a ferramenta. Deixa eu clicar aqui na ferramenta para você entender. Então ele tem tanto a parte de captura aqui, ó, criação de páginas, certo? De uma forma bem simples. Ele tem a automação de e-mails também, que eu falei para vocês, que é fazer os disparos automáticos, por isso que a automação é importante. Você fazer as coisas tudo manual é bem complicado, tá? Então você coloca os e-mails e eles disparam automaticamente os e-mails para as pessoas que forem entrando na sua página de captura, tá? E o preço deles, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, aqui, R$154, certo? Se você pagar o anual, fica por 128 mensal, certo? Enfim, eu pego o mensal mesmo, eu estou pagando 154 todo mês, certo? E assim, eu tô tendo muito resultado com isso aqui, porque isso aqui já é meio que integrado, eu não preciso ficar integrando uma ferramenta com a outra, a parte técnica eu não preciso fazer, tá? Então foi só fechando um parêntese aí, alguém pode estar perguntando como é que faz essa parte aqui. Enfim, vamos voltar, aí vamos dizer que 10 dão o contato, mas mesmo sistema lá, um comprou, foi para a tua consulta e 99 não. Porém, agora você tem 10 peixinhos pequenininhos no seu aquário para você servar ele e conseguir transformar ele num peixão para você pescar ele para sua consulta mais tarde. Tá? Então, isso aí é exatamente como seria a forma de fazer essa pescaria dentro do aquário, essa metodologia. Tá? Aí, lógico, isso aqui é a forma de jogar o cliente dentro do aquário. Agora, como pescar ele dentro do aquário? Primeira raçãozinha para ele ficar gordinho, tá? Marketing de conteúdo, não sei se vocês estão cientes disso. A criação de conteúdo, de quebra de objeção, ele pode estar com um problema ou ele pode estar com uma dificuldade, e aí você jogar isso aqui para eles de uma forma manual. Você pode fazer via WhatsApp, lista de transmissão, ou via e-mail marketing mesmo, você pegar os e-mails, colocar, digitar um e-mail e disparar. A própria ferramenta facilita isso para você. Você escreve um e-mail só e seleciona todos os e-mails para enviar e ele envia para todo mundo, tá? Ou de forma automática, certo? Através da ferramenta que eu expliquei para vocês, lá fabricadepacientes.com.br, você vai lá, ferramentas. Aquela ferramenta ela tem uma forma automática de fazer isso, ou seja, a pessoa que entra hoje no funil, ele já recebe o e-mail 1, amanhã ele recebe o e-mail 2, depois o e-mail 3, o e-mail 4, e aí se no quinto dia entrar uma pessoa, essa pessoa não vai receber o e-mail 5, tá? Ela vai receber o e-mail 1 de novo, então é meio segmentado por pessoa e pelo momento que ela entrou. Então isso aqui é bem interessante, essa ferramenta é capaz de executar isso pra gente, tá? E depois a gente vai jogar o anzol, que seria o convite para consulta, tá? Também pode ser de uma forma manual
ou uma ligação telefônica, você vai ter o WhatsApp da pessoa, então você pode ligar, certo? Ou pelo próprio WhatsApp, montar uma estruturazinha de convite de um WhatsApp, para poder essa pessoa vir resolver o problema dela com você. Lógico que só mandar ou jogar o anzol quando o peixe estiver gordinho, não adianta uma pessoa que não está interessada você convidar, você vai receber um não, tá? Ou o próprio mailing mesmo, você dispara de e-mails para essa pessoa. Eu não acho muito efetivo, mas é uma forma de se fazer também. Ou a forma automática, que é a que a gente vem fazendo, que também é através da ferramentazinha que eu indiquei para vocês, tá? Você monta a estrutura de mailing, só que na sequência ideal. Então, fulaninho só vai receber o e-mail 2 se ele abrir o e-mail 1. Fulaninho só vai receber o e-mail 3 se ele passar pelo e-mail 2. E aí você vai ter certeza que aquela pessoa aquele peixe está gordinho, porque ele vai passar por todo aquele processo lá. Tá? Não adianta você chamar ele para consulta sem ter certeza se ele recebeu os outros e-mails. Então a ferramenta é capaz de detectar se ele abriu o e-mail ou não, e você fazer só o convite da consulta apenas para aquelas pessoas que abriram todos os e-mails naquela sequência. Tá? Então, resumido, é basicamente isso. Não sei se vocês entenderam o processo da pescaria do aquário. Eu acho que é super efetiva essa técnica. Eu venho tendo aí muito mais resultado do que 3 vezes. Eu estou tendo aí 10, quase 12 vezes mais resultado do que a gente tinha antes. Mas, de uma forma geral, a gente está tendo 3 vezes mais pacientes executando nossos serviços. Ah, Paulo, mas por que você está tendo 12 vezes mais resultado? Porque a gente conseguiu nichar para uma área específica que é mais rentável para a gente. Então, em termos de lucro, a gente está tendo mais, porque a gente atendia todas as áreas e agora a gente está focando apenas no que está mais lucrativo para a gente. Então, apesar da quantidade de pacientes ter aumentado 3 vezes, a gente está tendo quase 12 vezes mais faturamento e mais lucro no final das contas, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, e caso vocês queiram alguma ajuda específica para implementar isso, eu indico que vocês olhem sobre marketing de conteúdo dentro do YouTube e do Google, ou inbound marketing. São as 2 palavrinhas que vocês podem pesquisar. Vocês botam no Google inbound marketing, né? E INBOUND, ou marketing de conteúdo, que mais ou menos é a tradução. Não significa a mesma coisa não, mas dá para você encontrar muita coisa interessante. YouTube tem muita coisa gratuita, tá? E no Google também. E você vai conseguir ajuda para implementar tudo isso de uma forma bem prática e gratuita, tá? Cuidado apenas para você selecionar o que pode ser feito e o que não pode na tua área. Eu sei que na área odontológica é bem restrita, provavelmente na área médica, enfim, em outras áreas também. Então tem coisas que você não vai poder usar e tem coisas que você vai poder usar. Então cuidado apenas para fazer essa seleção aí. Ou então, eu gosto muito de dizer que você pode pegar um atalho, né? A ideia do treinamento da gente, se vocês não conhecem, vou explicar mais ou menos como é que funciona. E o nosso treinamento online de ferramentas de marketing é justamente explicando o passo a passo que eu expliquei para vocês nessa aula, como executar ele em formato de ferramenta, como configurar a ferramenta, como estruturar os textos, enfim, seria basicamente isso. Então, esse treinamento a gente tem ele online, tá? Então você pode assistir a hora que você quiser, vai estar lá as aulas, não tem horário para você assistir, então não é como uma aula que você tem que chegar naquele horário e assistir, tá? Por exemplo, hoje. E a gente foca muito em ferramentas de marketing para profissionais de saúde. Então são aulas gravadas, tá? É só assistir e repetir, não tem nada do outro mundo. Então vai estar lá eu fazendo, você pausa e executa, tá? É muito simples, você vai repetir o que eu já fiz, tá? E tudo que eu estou falando lá no curso já foi testado por mim e pelos meus alunos. Então não vou passar nada absurdo lá que eu estou inventando, que eu acho que vai dar resultado porque eu vi no livro, ou eu vi numa aula, não é por aí. Eu apliquei, tenho resultado, inclusive eu mostro alguns dos resultados no curso, nas aulas gravadas, né, nos treinamentos. Eu mostro lá os meus resultados e você vai acompanhando e vai avaliando o seu resultado se está parecido com o meu. Tá? Então é bem interessante. O que é que você vai aprender? Você vai aprender justamente o que eu mostrei para vocês.
transformar o Facebook numa fonte de tráfego e não no local onde você vai ter os seus clientes lá recebendo informações. Então o Facebook vai servir apenas para jogar tráfego para dentro do seu aquário, certo? Então você não vai pescar no mar, que é o Facebook, você vai simplesmente jogar para o seu aquário, e do aquário você vai levar para o seu consultório através de uma forma automatizada pelas ferramentas que eu expliquei a vocês. Tá? Então é uma estrutura bem interessante, de uma forma automática para captar pacientes. Então seria instalar realmente uma fábrica no seu consultório, uma fábrica de pacientes instalada na sua estrutura de marketing, tá certo? E o que é esse curso? Como é que ele está pautado? A gente estruturou ele em 5 módulos, tá? São em média 15 vídeos por módulos. Na verdade, a gente mais ou menos 2 módulos, na verdade 2 semanas para cada módulo, né? Então vão ser aí 10 semanas, tá? Uma média de 2 horas por semana. Então você vai ter aí apenas 2 horas para poder assistir aquelas aulinhas ali. Então não vai comprometer os teus horários. Você vai estar ali apenas investindo 2 horinhas no seu resultado. Ah, Paulo, mas 2 horas é muito. Pô, eu acho que é uma questão de prioridade. Se você acha que 2 horas da sua semana é muito para você começar a ter mais pacientes, aí eu não sei mais o que te dizer, tá? E para quem é esse treinamento, Paulo? Profissionais com horários vagos. Qualquer um. Quem é recém-formado funciona. Quem montou um consultório agora, mas não é recém-formado, já estava há um tempo num consultório de um colega, também funciona. Quem está voltando para o mercado, tinha uma aluna que engravidou e passou um tempo sem atender e voltou para o mercado e também funcionou. Quem cancelou os planos e está aí com a agenda um pouquinho vazia e quer recaptar, também funcionou, tá? Ou alguém que está por algum motivo com dificuldade de encher a agenda de paciente particular, tem sempre aqueles pacientes, aquelas pessoas que não conseguem, mesmo com muito tempo de mercado, não encher a agenda. Então também vai servir para essas pessoas, tá certo? E para quem não é esse treinamento, profissionais que já têm uma grande autoridade na região e que está com a agenda cheia. Não faz sentido você entrar num treinamento para aprender a captar pacientes se sua agenda já está cheia. Para mim é muito claro isso, tá? E, por exemplo, quem está super endividado e não vai ter reserva, por exemplo, para contratar essa ferramenta que eu indiquei, a investir em anúncios no Facebook, tá? Então não adianta você achar que o Fábrica de Pacientes é uma fórmula mágica. Inclusive eu falo aqui embaixo, é uma fórmula mágica que você vai simplesmente apertar um botão e vai resolver os seus problemas de superendividamento. Eu acredito que você vai precisar investir. Se você não tiver uma reservinha aí para investir em tráfego, investir nessas ferramentas, você não vai ter resultado, tá certo? Aí muita gente pode estar perguntando: Paulo, e por que esse treinamento é importante para mim? Primeiro, o treinamento ele vai te entregar apenas mais demanda, tá? Ou seja, se seu consultório hoje precisa de demanda, esse é o treinamento ideal para você. Você não vai aprender a gestão, não vou ensinar nada técnico da tua área, você não vai aprender a nada específico da tua área, nem nada com relação à estrutura do teu consultório, tá? Você vai aprender simplesmente a montar uma estrutura digital para levar o paciente para o seu consultório, sentar na sua cadeira numa consulta paga. É isso que eu vou ensinar, tá? É um passo a passo bem simples que dá para você executar sozinho, ou se você tiver um ajudante, simplesmente vai ser mais rápido, né? 2 pessoas fazendo é mais fácil, tá? E com demanda, o que é que vai acontecer? 2 coisas: ou você pode cobrar mais, tá? E manter a quantidade produtiva, e com isso vai ter mais lucro, ou cobrar a mesma coisa e ter mais produção. E no caso, Paulo, eu estou com a agenda lotada. Você gera mais demanda e cobra mais. Aumenta o seu preço, vai diminuir a quantidade de pessoas que vão aceitar fazer o procedimento, mas vai te dar mais lucro porque você está aumentando mais. Então, de certa forma, uma pessoa que está com a agenda lotada, mas gostaria de aumentar o valor, vai passar a ter vagas na agenda, e aí o Fábrica vai fazer sentido, tá? Para quem é esse treinamento? Para pessoas com horários vagos. Porém, se você está com horário lotado, mas aumentar o seu valor, provavelmente vai ter horário vago e vai resolver também o seu problema, tá? E, no final das contas, mais lucro.
então o fábrica de pacientes vai te dar mais lucratividade. Basicamente é isso. Tá certo? E para que lucro, Paulo? Para que dinheiro? Infelizmente a gente vive no mundo capitalista e você consegue muito aumentar a sua qualidade de vida com mais grana. Infelizmente é assim. E você vai conseguir ter mais tempo para aproveitar a sua família, fazer viagens e não simplesmente sobreviver, como muita gente faz hoje na odontologia ou, enfim, em algumas áreas que está ali sobrevivendo, trabalhando de 8 às 18 para ganhar aquele pouquinho no final do mês e pagar as contas, tá? E não sobra nada para viajar, para aproveitar a família, enfim. Basicamente é isso que eu acredito que é o Fábrica de Pacientes. Ele te entrega essa mudança na tua vida. E quanto ao investimento, a parte dolorida, né? Que muita gente fala, eu quero saber quanto é, deve ser muito caro. Enfim, deixa eu fazer um comparativo rápido só para você entender aonde você está pisando. Primeiro, outros investimentos que eu já fiz. Custo de especialização, eu paguei na época em torno de R$2.000, se eu não me engano era 1.800 e alguma coisa. E passei 36 meses, gastei em torno de R$72.000 para não chegar mais paciente para mim. Tá? Ou seja, lógico, tudo bem, é importante, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse feito as especializações que eu fiz para poder fazer a execução que eu faço. Porém, eu não consegui nenhum paciente porque sou especialista. Então, se você imaginar que você gastou, se você é especialista também, gastou em torno disso aqui para poder não estar recebendo mais clientes, você tem essa ideia comparativa aí na tua cabeça do que o Fábrica pode fazer para você. Outra coisa é a possibilidade de resultados que você pode ter com o Fábrica, que é as consultas. Se você cobra a consulta, vamos dizer que você cobra R$50, um valor baixíssimo para consulta. E aí, no mês, você captar 10 consultas, você vai ter aí R$500 por mês apenas de consulta, tá? Tratamentos recorrentes, por exemplo, o meu, ortodontia. Se sua manutenção custa mais ou menos R$100, a minha é 120, mas vamos dizer que seja R$100 para facilitar o cálculo, e você conseguir um paciente por mês, em 10 meses você terá um faturamento recorrente de R$1.000, tá? Lógico que isso é cumulativo. No 11º, se vai captar mais um, vai ser 1.100, 1.200, 1.300 e até você topar na sua capacidade instalada do seu consultório. E procedimentos de valor agregado, que é o nosso foco, que o exemplo da gente, protocolos de implantes, valores em torno de R$20.000, você conseguir fechar um por mês, no final de um ano você tem aí 240 mil, daria para fazer muita coisa com isso, tá? Pode ser, Paulo, é muito difícil 240 mil. Tá, aconteceu comigo. E acontece muitos dos meus alunos que trabalham com protocolos de implantes também. Paulo, mas eu não trabalho com protocolos de implantes. Beleza, pode trabalhar com um tratamento recorrente, você vai ter resultado, tá? Ou se você é um médico que só trabalha com consulta, você também vai ter resultado. Lógico, se você trabalha com um procedimento de valor agregado mais alto, você vai ter mais resultado mais alto. Mais rápido no caso, tá? Que foi exatamente o que eu fiz. Eu nichei para essa área por conta desse tipo de tratamento ter um valor agregado interessante. Então, na real agora, sem mais delongas, 12 parcelas de R$197, tá? Então, se você dividir isso por dia, vai dar R$6 por dia, menos que um Big Mac no dia de promoção, tá? Então, o Big Mac, eu acredito que seja 12, sei lá, R$16. No dia de promoção ele é 8, então você vai estar pagando aí menos do que um Big Mac no dia de promoção. Certo? Então é isso. Vai abrir um botãozinho para você agora. Quem quiser se inscrever, você vai clicar agora nesse botão e vai ser redirecionado para o nosso sistema de pagamento, que é 100% seguro, e vai botar os seus dados, os dados do seu cartão, e vai garantir a sua vaga na próxima turma do treinamento Fábrica de Pacientes. Tá certo? Então, só fazendo um paralelozinho aqui para vocês. Imaginemos que o custo fixo do seu consultório é R$5.000. R$3.000 de aluguel, R$1.000 de secretária e um restinho aqui mais R$1.000. Lógico que em algumas pessoas é mais do que isso. O investimento de cada consultório é diferente, mas só para ter uma média aqui, você vai ter mais ou menos R$31 de hora clínica. Não sei se você já calculou sua hora clínica. Então, talvez você não entenda, muita gente não entende, mas hora clínica de R$31 significa que a cada hora ociosa você está perdendo R$31, certo? Então,
Se no mês que tem ali, vamos dizer, 20 dias, 20 vezes 30, você está perdendo R$600 se você tiver 1 hora ociosa por dia, certo? E R$600 por mês você perde por 1 hora ociosa por dia. Então, imaginando isso, se você tiver apenas 1 hora, mas tem gente que tem aí 3, 4 horas por dia ociosas, então vai estar perdendo bem mais, tá certo? Então, aí você pode estar pensando, poxa, investir R$8 por dia no curso, será que vale a pena? Tá, você faz os cálculos aí, né? É R$197, você está perdendo aqui 600 por mês se você tiver um problema desse, e esse problema pode ser resolvido com o Fábrica de Pacientes, tá? Então, já que você chegou até aqui, eu vou te dar mais um motivo para participar desse treinamento, tá certo? Na verdade, não é um motivo só, são 5 motivos, que são 5 bônus que você vai receber se você fizer a sua inscrição nesses próximos 3 dias. Então, o primeiro bônus é um bônus que eu acho interessante para pessoas que estão realmente começando do zero. Essa comunidade no Facebook é muito interessante. É uma comunidade que a gente troca essas ideias que eu falei com vocês, que a gente mostra os testes da gente, as pessoas pegam aqueles testes, fazem também e dá resultado. Eu mostro meus resultados, as pessoas mostram os resultados deles. E também o suporte através dessa comunidade. Ah, Paulo, eu estou com dificuldade nessa ferramenta, e aí a gente entra em contato com a pessoa e trabalha aquele suporte através dessa comunidade no Facebook também, tá? O bônus 2 é um bônus que eu acho interessantíssimo se você não sabe o quanto cobrar nos seus procedimentos, tá? Então, é um curso que eu tenho, precificação expert. O valor desse curso eu cobro R$300, tá? 297, e você vai receber gratuitamente se você se inscrever nesse treinamento, tá? E nesse bônus aqui específico você vai aprender como precificar o seu produto. Vai ter uma tabelinha lá que eu vou passar para vocês no Excel, e você vai preencher com seus custos e vai dar mais ou menos o quanto você está tendo lucratividade em cada serviço teu, tá? E aí você vai conseguir ajustar para poder ver a lucratividade final no final do mês, tá? Então, esse treinamento é muito interessante, bem prático também, tem muito pouca teoria, tá? Muito mais a parte prática, mas se você não tem uma ideia de quanto tá ali, quanto deve cobrar no seu tratamento, no seu procedimento, isso aqui vai te ajudar bastante, tá? E é uma dor grande também, né? Muita gente me chega falando que, Paulo, quanto é que eu cobro? Né? Então, isso aqui vai te ajudar. O bônus 3 também é um bônus muito bom. É um bônus que foi cortesia do nosso amigo Felipe Pereira, tá? Que ele é especialista em e-mail marketing. E esse treinamento ele custa R$500. O Felipe ele vende por R$500 e ele passou para a gente passar para vocês apenas se vocês os alunos que entrarem nesse treinamento, tá? Então é um treinamento onde você vai aprender a escrever e-mails. E é muito interessante porque muita gente não tem habilidade na escrita, e aqui o Felipe vai explicar o passo a passo, a estrutura ideal para se montar um e-mail que seja persuasivo, que é justamente aquela raçãozinha que eu falei lá em cima sobre alimentar aquele peixe para aquele peixe ficar gordinho para poder converter ele para consulta, tá certo? E o bônus 4, que para mim é um dos melhores bônus, que é o funil offline. Muita gente pode estar pensando, Paulo, e aí se eu captar o paciente chega lá para mim, mas eu tenho dificuldade de vender, eu tenho medo de dar um preço e ele dizer que não, e que está caro, como é que eu faço? Pronto, então esse bônus vai ser exatamente encaixado nessa tua demanda aí. É uma parte do funil, a gente chama de funil porque é uma metodologia online, né, que vai levar o paciente para o seu consultório, e tem a parte da metodologia que é offline, que depois que ele chegou no seu consultório, o que é que eu faço? Que aí esse módulo que a gente criou esse módulo depois, então o curso inicial não tinha esse módulo, e por conta dos pacientes, dos alunos reclamando bastante que não sabiam fazer a venda, não sabiam fazer todo esse processo pós, aí a gente montou esse módulo para isso, tá?
Então, tem uma aula sobre fechamento, uma aula sobre o atendimento, né? Como a gente deve fazer, um pouquinho de gestão, de como estruturar aquela minha empresa ali, tá? E também uma fábrica de testemunhos, que é justamente para pegar mais ou menos um testemunho como eu peguei das minhas pacientes para mostrar para o seu marketing, para poder converter melhor, tá certo? E também esse curso, esse módulo, na verdade, como ele é um módulo, ele não é vendido à parte, tá certo? O módulo faz parte do treinamento, então ele não é vendido à parte. Você não pode, Paulo, eu quero só isso aqui. Infelizmente, você não vai ter, tá? Esse bônus é exclusivo para quem faz o treinamento do Fábrica de Pacientes, tá? E quem tem dificuldade em venda, essa aqui é uma mão na roda, ok? E, para mim aqui, é o Santo Graal, que é o treinamento de inteligência artificial chatbot avançado. Também eu vendo esse treinamento por R$500, tá? E ele é o que eu falei para vocês da automação da conversa com o meu cliente. Então, deixa eu explicar primeiro o que é um chatbot. Ele é um robozinho que você encaixa no Facebook, né? No post do Facebook, por exemplo, eu fiz uma postagem bonitinha lá e as pessoas comentaram. Todo mundo que comentar no Facebook já é capturado. Então é como se fosse uma rede de arrasto para pegar esses peixes. Todo mundo que comentar na sua postagem do Facebook, essa rede de arrasto vai arrastar para o seu aquário. Então é basicamente uma potência de captação digamos assim, interessados naquele teu post, naquele teu serviço, para dentro de uma plataforma tua, onde você vai poder montar o que você quiser para aquelas pessoas sem ter que pagar de novo o Facebook, tá certo? É a ideia do captou depois que comentar. Então, se a pessoa comentou no seu post, esse robozinho vai captar. E aí ele envia para o funil que você vai aprender dentro do Fábrica de Pacientes para o aquecimento e o convite para consulta, tá? Nesse caso específico foi o que eu usei, que eu falei lá em outubro, entre outubro e novembro, que eu peguei 2.120 pacientes, foi com esse robozinho aqui misiguento. A gente investiu aqui, duplicou não, quadriplicou, né? Os nossos resultados, ou seja, baixou em 4 vezes os nossos custos para captar a mesma quantidade de leads, certo? Então a gente teve muito resultado por conta dessa pestinha aqui que é esse robô, e eu vou dar de bônus para vocês se vocês entrarem no treinamento. Então, só para avaliar aqui, tem R$500 do Felipe aqui, do e-mail marketing efetivo, mais 500 do chatbot avançado e mais 300 do treinamento expert, fora os 2 bônus que eu não vendo à parte, né? Então, agora você não tem desculpa, você vai clicar no botãozinho que está aí para você, vai lá no Hotmart, coloca os seus dados e entra nesse treinamento, nessa turma agora que a gente está abrindo. Eu acho que é interessantíssimo para você. Se você tem uma dificuldade de captação e agora também uma dificuldade de venda no seu consultório, tem um bônus que pode te ajudar aí a automatizar esse processo e ficar uma coisa muito mais profissional, e você vai ter muito mais conversões em tratamento, tá certo? E agora você pode estar pensando, Paulo, isso funciona para mim? Vou inverter o risco para você, tá certo? Vou lhe dar uma garantia aonde nenhum risco você vai ter. Então você vai ter aí, você vai clicar aí no botãozinho, vai colocar os dados do seu cartão, ou então imprimir um boleto se você quiser pagar à vista, né? Inclusive tem um desconto à vista. Se você clicar agora, você vai ver lá que dá para ter um desconto bem legal se você for pagar no boleto à vista, tá? Porque o cartão, vocês trabalham com cartão, vocês sabem que um cartão ele come uma ferrada da gente. E aí, se você entrar hoje no treinamento, você tem 30 dias para testar, tá? Então, se por algum motivo você não gostar, você manda um e-mail para mim, manda um e-mail para o meu suporte, que a gente devolve todo o teu investimento, tá certo? Então, você não tem motivo para não entrar nesse treinamento. Basicamente, você tem ali 30 dias. Se não deu certo, se não tá gostando, não gosta da minha voz, não gosta da minha cara, você pode pedir o dinheiro de volta e a gente te devolve, tá certo?
Então você tem duas formas de reagir, né? Duas decisões que você pode tomar agora. Você pode não fazer nada, simplesmente você vai economizar aí R$ 7 por dia e perder 5 vezes esse valor a cada hora ociosa do seu dia, tá? Ou você pode vir com a gente, tá? Investir aí esses R$ 7 por dia, né? Deixa eu ver se é R$ 7. 197 dividido por 30 dá R$ 6,56, R$ 6,56 por dia, né? E vai ter pacientes no seu consultório lá toda semana, isso sem contar os tratamentos que você vai poder fechar, tá? Com a ajuda, inclusive, dos bônus que eu passei para vocês. Então, é isso. Eu acho que tudo que eu passei para vocês, eu acho que é suficiente para você tomar essa decisão, tá? Uma decisão que talvez mude a sua vida, mude o patamar financeiro do seu consultório. Então você clica no botão, vem comigo, coloca os seus dados lá na plataforma, se inscreve, você vai receber um e-mail da nossa equipe dizendo que os seus dados de acesso, os links, o seu login e sua senha para você entrar na nossa plataforma e começar ainda hoje a assistir as aulas para poder interagir, entender um pouco dessa metodologia que vai revolucionar aí o teu consultório. Isso eu garanto para você, tá certo? Vou abrir agora para perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Eu vou aqui voltar a câmera para mim aqui e aí vocês vão colocando as perguntas aí no chat. Quem tiver alguma dúvida pode ir perguntando. Deixa eu ver se eu... Vocês estão me vendo já aqui? Já, eu cliquei aqui para voltar a tela. Não sei se vocês estão me vendo. Enfim, tem algumas perguntas já rolando aqui. Paulo, você pode explicar como é que funciona essa garantia? É exatamente o que eu disse. Se você vai lá, clica no botão agora, faz o teu cadastro. Então, a data de hoje, daqui a 30 dias, você tem para poder pedir o seu dinheiro de volta. Se não gostar por algum motivo, não conseguir acessar, ou enfim, ou não gostar da minha voz, não gostar por algum motivo, na verdade não precisa, na verdade a gente pede um motivo só para, se for alguma coisa que a gente possa melhorar para os próximos alunos não terem esse problema, a gente pergunta, mas assim, você não precisa nem dizer, se realmente não quiser dizer, não precisa, é só dizer, Paulo, eu quero meu dinheiro de volta, a gente bota lá para pedir o estorno e vai cair no teu cartão lá o que tu pagou. Na verdade, se você fizer antes do fechamento da tua fatura, não vai nem vir na tua fatura, né? Se for depois, ela vem como crédito no mês seguinte. Então, é bem simples, independente se você quiser dar desculpa ou não, a gente devolve o dinheiro em 30 dias, se você assim quiser. Eu acredito que você não vai querer. Na verdade, eu nunca tive nenhum pedido de garantia. Eu acho que todas as pessoas tiveram resultados. Lógico que um mais do que outros, mas todos tiveram resultados e todos aprenderam. Então, eu acredito que a gente dá essa garantia realmente só para vocês não terem o medo de, poxa, vai ser muito ruim, esse curso deve ser muito ruim, online, nunca assisti nada online. Então, é meio que um teste. Você tem a garantia apenas como um paraquedas, uma emergência. Você não gostar, você pede dinheiro de volta, você não vai perder a tua grana. É só isso. Na verdade, não é para poder, digamos assim, justificar e eu não consegui, não sei o que. Não, simplesmente pedir o seu dinheiro de volta, tá de volta. Se você quiser, eu te devolvo. Eu não quero também ninguém dentro do meu treinamento que não está gostando de mim por algum motivo, então por isso que a gente libera essa garantia também, tá? Mais alguma pergunta aqui? Tem mais duas. As aulas vão ser de que horas? Não vão ser de horas nenhuma. A aula é online. A aula você pode botar play, pode botar pause, ela tá fixa lá na tua página do aluno. Você vai botar lá o teu login, tua senha, vai entrar e as aulas vão estar lá. Você assiste a hora que você quiser, não tem uma hora feito hoje que teve uma hora para você entrar, tá? Não tem uma hora específica para assistir a aula. Você pode assistir a hora que quiser. Tem um horáriozinho vago de manhã, que se você tá
assistindo essa aula, porque você tem muitos horários vagos. Aí tem um horáriozinho de manhã, você assiste um pedaço, de tarde assiste outro pedaço, e aí você vai assistindo no limite que você quiser. Ah, Paulo, mas eu gosto de assistir tudo de uma vez, final de semana assisto um bocado e durante a semana eu não gosto. Enfim, cada um monta a estrutura que quiser. 24 horas vai estar aberto o portal do aluno para você. Você pode assistir em qualquer horário que você quiser, tá certo? As aulas elas vão ser liberadas semanalmente. Cada semana tem uma quantidade específica de aula, você assiste aquilo ali, tem uma demanda para você cumprir naquela semana. Na semana seguinte vai ter mais para você assistir. Basicamente é assim, e vai ficar um ano disponível para você. Eu acho que é tempo suficiente para você assistir. Os meus alunos que assistem, eles assistem e aplicam em 3 meses. Então um ano é tempo 3 vezes mais, na verdade 4 vezes mais do que é necessário para poder aplicar, tá? E outra coisa, eu só digo que é um ano porque meu advogado pediu para eu dizer para vocês que é um ano por conta legal, né? Mas eu não pretendo também tirar o acesso de vocês mesmo depois de um ano, vai deixar lá. Lógico, ele pediu porque se legalmente alguma coisa acontecer daqui a 10 anos de vocês vierem me cobrar a aula, enfim, aí ele pediu para eu dizer que é um ano, mas eu acho que é tempo suficiente para você assistir toda a aula e aplicar toda a metodologia, tá certo? Aí outra pergunta foi, tem limite de vezes? Então, o que é limite de vezes? De vezes de assistir cada aula, né? Eu acho que é isso. Enfim, não sei se isso existe no mercado. Eu realmente, nas aulas que eu comprei online, eu não tinha limite de vezes, não. Nem a minha tem, tá? Se existir isso, eu desconheço, mas a minha não tem, só para responder. Limite de vezes eu acho que eu entendi agora. Tipo, eu assisti uma aula e conta lá uma vez. Assisti de novo 2 vezes. Aí se tiver um limite de vezes uma vez, você assiste e não pode assistir de novo. Eu acho que é isso que ela quis perguntar, mas não tem, tá? As aulas vão ficar por quanto tempo disponíveis? Já falei, 365 dias, contando da data que você entrar no nosso treinamento, tá certo? Lógico que isso é o que eu digo para vocês, mas eu não estou pensando em tirar o acesso de ninguém, tá certo? Os bônus vão ser liberados em que semana? Boa pergunta. Se eu não me engano, o único que é na semana mais na frente é o módulo 6, que ele vai ser liberado depois do módulo 5, lógico. Mas todos os outros bônus vão ser liberados logo agora. Se você clicar agora no botão comprar, fizer colocar os dados lá no Hotmart e der o OK, vai computar imediatamente. Você vai receber um e-mail do nosso suporte, vai avisar para a gente que você fez a compra, e a gente vai mandar um e-mail para você e vai estar lá o seu login e sua senha para você entrar. No momento que você entrar, já vai estar todos os bônus liberados. Na verdade, o bônus do módulo 6 não vai estar, porque vai ser numa sequência, né? E também tem mais um bônus que não vai estar liberado, que é o chatbot avançado. Vai ter o chatbot básico, para você aprender a montar, configurar, estruturar, mas o avançado é necessário o conteúdo do módulo 5. E aí, se a gente não deu o módulo 5 ainda, você não vai poder aplicar o chatbot avançado, e a gente também não vai liberar o chatbot avançado no primeiro momento, tá certo? Mas todos os outros vão estar liberados no começo, tá certo? Então, se você comprar agora, apenas o módulo 6 e o chatbot avançado que vai estar, vai demorar um pouquinho para você poder assistir. Queria captar mais pacientes, mesmo que seja de plano. Acha que funciona para mim? Funciona. Na verdade, funciona até melhor do que particular. Por quê? Porque existe um gargalo do paciente particular ter que pagar a consulta para ir para o seu consultório. E o paciente de plano não precisa pagar a consulta porque o plano vai pagar. O que eu não acho legal é aquilo que eu falei um pouquinho na minha história. Eu não acho que uma estrutura consiga ter investimento em marketing que seja retornável com o pagamento do plano. A não ser que você tenha, se você seja uma pessoa bem
específica, um player do mercado que tenha um valor diferenciado, né, uma tabela diferenciada do plano, você vai conseguir ter resultado financeiro. Mas vai funcionar. Funcionar, eu digo assim, vai chegar muito paciente para você, inclusive mais do que se fosse particular. Porém, se você vai conseguir converter isso positivo, aí é que é o problema, né? E eu não sei se já faz parte da tua expertise, da tua metodologia de tratamento, né? Enfim, mas funciona muito bem, tá certo? Respondendo a sua pergunta, sim. Não entendo nada de computador. Será que consigo aplicar o curso sem ajuda? Olha, o curso é bem simples, tá certo? É um passo a passo bem simples, mas não existe isso muito de sem ajuda, tá? A gente vai estar ali para você, tirando as dúvidas. Se estiver precisando de algum suporte técnico, a gente vai lá, tenta te ajudar, passa algumas informações. Paulo, eu não consegui fazer isso, o que é que pode estar acontecendo? Faça assim, faça assado. A gente vai estar ali. A gente não pode segurar na tua mão e fazer para tu, mas a gente vai estar ali tentando resolver todas as demandas que você tiver, tá? Todas as dúvidas, todos os problemas que aparecer para você, a gente vai tentar resolver, tá certo? Mas mesmo que não existisse a peça do quebra-cabeça que é a gente no suporte, eu acredito que todos conseguem aplicar a metodologia, tá? Mesmo sem a gente estando ali tão perto. Por quê? Porque o próprio treinamento está montado como se fosse um suporte, porque eu vou fazendo meio que fosse um passo a passo mesmo, e você vai abrir a telinha do lado e vai fazer igual. Então é muito difícil você não entender aquilo que eu estou fazendo, tá? Não, Paulo, eu não entendo nada de Facebook, eu não tenho nada de ferramenta, eu não entendo nada de... Mas mesmo assim você vai conseguir. Se você é um profissional de saúde e você tem um expertise de execução de, sei lá, você é um cardiologista, você é um ortodontista, você é um cirurgião, você sabe seguir um passo a passo, senão você não estaria na faculdade aprendendo o que você aprendeu para executar. A gente aprendeu muito mais na prática do que na teoria, tá? Então, a aula é prática. O treinamento vai ser eu fazendo, você olhando e executando, como se fosse uma aula prática que a gente aprende na faculdade. O professor fazendo a cirurgia, a gente olhando, e depois a gente precisa fazer essa cirurgia da mesma forma no modelo da gente, tá? Então é muito simples de entender isso, não tem bicho de sete cabeças não, tá certo? E você também vai ter o grupo dos colegas, onde você pode estar com alguma dúvida e algum colega já passou por essa tua dúvida e também ele vai poder te ajudar, entendeu? Então realmente tem uma gama de possibilidades antes de chegar no suporte. Então as próprias aulas vão te dar tudo, depois ainda tem o pessoal dos grupos que pode te ajudar, e ainda tem a gente como suporte para poder resolver alguma demanda mais específica, tá? Então eu acho que já está dizendo aqui que não tem cartão. Enfim, eu acredito que o Hotmart tem a possibilidade de boleto, de você imprimir um boleto lá. Agora é o valor total, né, do curso. 12 parcelas de 197 vai dar 2.000 e alguma coisa. E ele tem lá a forma de pagamento de boleto, onde você vai poder imprimir lá o seu boletinho e pagar. Lógico que vai demorar mais ou menos uns 3 ou 4 dias para o teu boleto compensar, mas você pode também mandar para a gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail o comprovante de pagamento do boleto, porque a gente pode agilizar para você. Se fosse para indicar, eu indicaria que vocês fizessem pelo cartão, tá? Por quê? Primeiro que é uma coisa bem mais fácil, você vai fazer agora, você vai clicar agora, vai botar os dados agora e vai receber agora já a tua liberação. Então hoje mesmo você já pode começar a assistir a primeira aula. Então não vai precisar esperar o boleto. Depois que tem o processo de ser dividido. Então você vai pagar apenas R$200, R$197 por mês. Então vai ficar diluído, inclusive você vai poder, com o próprio resultado das suas campanhas, vai estar retornando para pagar a própria parcela do curso, tá? Então muitos alunos fizeram inclusive isso. No terceiro mês eles já tiveram muito resultado e estava pago praticamente
o curso. Então, é como se eles tivessem trabalhado por 3 meses e o que eles conseguiram de resultado com o curso, eles pagaram o curso todo, os 12 meses de curso, tá certo? Então, eu acredito que eu acho que a forma mais simples é cartão. Mas quem quiser, quem não tiver ou não tiver limite no cartão, pode imprimir um boletinho ou falar com a Simone para tentar organizar, facilitar essa impressão do boleto se você está com dificuldade de fazer isso via Hotmart. Mais alguma pergunta? Eu acho que é isso. Que horas são? Pessoal, vamos encerrar. Tem já 1h30 de treinamento, então vai ficar um pouquinho longo para não estender demais para a noite da gente. A gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês lá no treinamento, tá? O botãozinho está aí liberado. Vou ficar. Esses bônus vão estar liberados por 3 dias. Lembre-se que são 3 dias. Então hoje, amanhã e depois. Inclusive vou mandar um e-mail para você com um linkzinho direto. Se você não fechar sem querer essa página que você está aqui, esse webinário, esse browser, eu vou mandar um link para você pelo e-mail de vocês, para vocês poderem acessar por lá e fazerem a adesão de vocês no treinamento. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês lá dentro do treinamento. Bota pra quebrar. Tchau, tchau. E aí, vamos encerrar? Não, eu acho que não responde agora não. Pega os e-mails. Pessoal, quem fez as perguntas aí, bota os e-mails de vocês e a gente vai tentar responder vocês via e-mail mesmo, tá? A gente vai fechar a transmissão. Um abraço a todos.